Segundo o escritor Pirman, a ausência geral de explicação dos costumes judaicos demonstra que o evangelista escreveu a um povo familiarizado com esses costumes. Mateus apresenta o seu assunto numa disposição lógica e sistemática. Percebe-se estas divisões em capítulo 7, versículo 28, capítulo 11, versículo 1, capítulo 13, versículo 53, capítulo 19, versículo 1 e 26, versículo 1 também, onde nós lemos a seguinte expressão: E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, e assim entendemos que em cada um deles há uma divisão de assunto. Mateus pode ser considerado o evangelho da transição, ou seja, uma ponte que liga o Antigo e o Novo Testamento. Há mais de 100 citações diretas do Antigo Testamento. Seu propósito é demonstrar que Jesus é o Messias prometido, o verdadeiro Rei de Israel, e que o cristianismo é o fiel cumprimento da antiga aliança. O tema central desse evangelho é o reino dos céus. Mateus descreve de forma minuciosa a descendência humana de Jesus, capítulo 1, versículo 1 a 17, mas também a descendência divina. Capítulo 1, versículo 18 a 25. Mateus apresenta Jesus como verdadeiramente o rei real, que governa com retidão e justiça, e ainda ao mesmo tempo como servo sofredor e varão de dores, conforme predito pelo profeta Isaías. Contudo, tragicamente não o reconheceram quando veio para o seu povo. Não era exatamente como imaginavam. Assim, Mateus demonstra, por meio das profecias messiânicas, que Jesus era aquele de quem Moisés e os profetas haviam profetizado. O seu destinatário estava familiarizado com as Escrituras, pois nesse Evangelho as palavras e obras de Jesus são geralmente acompanhadas com um chavão, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta. O termo reino ou reino dos céus ocorre com frequência 43 vezes, revelando outro tema importante deste Evangelho. Mateus apresenta a seção de escatologia, falando da volta de Jesus, por exemplo, nos capítulos a partir do capítulo 24. Jesus adverte seus discípulos que a destruição de Jerusalém seria logo e que haveria um aumento no número de guerras, fomes e terremotos e perseguições aos discípulos. Muita coisa há para se dizer do livro, do Evangelho de Mateus, mas espero despertar a sua atenção para ouvir, ler e meditar neste maravilhoso livro da nossa Bíblia que começa o Novo Testamento, o Evangelho de Mateus.